E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e trazer aqui mais opinião de jogador, jornalista, pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Quero trazer aqui o Edmundo pra falar aí dos reforços do Vasco, né? Já botaram aí a camisa mais bonita desse mundo e olha que não é clubismo, né? Você viu, né, que a camisa do Vasco é a terceira, foi eleita a mais bonita do mundo. Jair, Ivan, o Edmundo também falou um pouco aí sobre o Manuel Capasso. Quero trazer aqui o Roger Flores. Você que ficou bolado com o Roger ontem, né, que colocou o Vasco ali, só pode conquistar um estadual. Ele falou hoje também do Jair. Quero trazer aqui a opinião do Roger para ver se você concorda. E o Eugênio lá da ESPN, para você ver como é que é, né, questão de opinião. Ele já acha aí que o Vasco tá à frente de Grêmio, de Cruzeiro, né, onde lá na Sport TV o Vasco foi colocado abaixo. Quero trazer aqui essa opinião também do Eugênio para ver se você concorda. Antes, família vascaína, falar que o Vasco tentou aí, né, a contratação do Leonaldi, um volante da Ponte Preta. O presidente da Ponte Preta ontem, numa reunião no Conselho Deliberativo, né, falou que recusou uma proposta do Vasco de 500 mil por empréstimo até o final do ano. O Vasco pagaria esses 500 mil em duas parcelas. E aí acho, cara, que o Leonaldi seria na mesma questão aí, na mesma situação do De Luca. Uma aposta, um jogador de muita força física, imposição física, boa marcação, tem um bom toque de bola, mas seria uma aposta, mas a Ponte Preta aí acabou recusando. Seria mais um jogador para ali ter como opção, né, o Maurício Barbieri, família. Agora vamos trazer aqui o Edmundo para falar aí desses jogadores que o Vasco tá acertando, bons nomes aí, Ivan, Jair e agora o Manuel Capasso, que falta aí questões de detalhe, né, a questão da parcela, mas o Edmundo também já deixou aqui a sua opinião. Vou trazer primeiro ele falando sobre o Ivan e Manuel Capasso. Se liga só. Isso a gente não tinha dúvida, né? Porque o Bambu, nas últimas temporadas, não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol. Não seria uma contratação para vir e ser titular. Eu acho até que ele pode conquistar a titularidade, porque já mostrou em algum momento que tem capacidade. Mas eu cansei de dizer isso aqui, me parece que ele ficou sem foco, né, principal. O foco principal deve ser a carreira esportiva. Tomara que ele retome com a camisa do Vasco. Mas o Manuel Capasso, né, vem, na minha opinião, para ser titular ao lado do Léo Pelé. Estavam vinculados aí, vai chegar aquele, não sei o que lá. Acho que esse aí é o melhorzinho, né, cara? Acho que eu gosto muito do Ivan, cara. Tirando o Rossi, que estava ventilado também, que acabou acertando com o Flamengo, dos outros especulados, com certeza, para mim, o mais experimentado e que chega e veste a camisa e vai ser titular é o Ivan. Eu acho que, assim, foi um bom contrato, assim, bom contrato que eu digo, uma boa maneira de fazer o contrato, porque vai que amanhã ele chega e quebra, Deus me livre, mas se machuque. Você fica sem a obrigação da compra, né? Então, acho que esse modelo, até para ver se adaptou, para ver se gosta, é bom para todo mundo, né? E acho que o Vasco está muito bem servido. Acho que, nesse modelo, o Thiago deveria permanecer. E o Thiago fez bons jogos. E para jogar poucos jogos durante uma temporada, eu acho que ele seria um bom reserva, né? Até nos momentos que ele foi bom, né, que ele foi bem, dava até para dar uma insistida com ele. Agora vai depender muito dele se ele aceita ou não, né, a reserva, se ele aceita ou não esse modelo, ou das propostas que irão aparecer. Tá aí, família. Pela insistência que o Vasco teve, né, nesse zagueiro, no Manuel Capasso, a gente entende que no planejamento aí do Paulo Prax, do Abel, que também deve ajudar com a opinião dele, com a opinião técnica, né, e do Barbieri, o Manuel Capasso deve chegar aí para ser titular, até porque o Bambu não teve uma boa temporada, vem com muita desconfiança, claro que a gente torce para que ele possa render no Vasco, mas a gente entende aí como o Edmundo que o Manuel Capasso vem para ser titular. Uma outra situação que a gente pode até colocar é a questão da estatura, né, da zaga do Vasco. Hoje, se fosse a zaga titular aí, Bambu e o Léo, é uma zaga, na minha opinião, baixa.
o Bambu tem 1,84 m e o Léo tem 1,83 m. O Manuel Capasso já tem 1,88 m. Então já aumenta aí a estatura, né, para essa questão da bola aérea, que se fosse com os dois ali, eu acho que o Vasco teria muita dificuldade. E o Ivan, cara, a gente torce para que o Ivan vá muito bem esse ano, para que o Vasco efetue a compra aí no final do empréstimo, para aquilo que eu falei até no vídeo de mais cedo, né, para que o Vasco tenha aí um goleiro por muitos anos. O Ivan tem 25 anos, há muito tempo que a gente não tem uma sequência aí de um bom goleiro no Vasco, né? O último, se eu não me engano, foi o Martin Silva, que depois foi falhando, aí perdeu a vaga para o Fernando Miguel. Então você imagina, é importante que o Ivan vá muito bem esse ano, e aí ele tem a sequência aí dentro do Vasco, para que o Vasco pense em títulos, né, família? E para pensar em títulos, é importante você ter uma base de um time, e um bom time, como todo mundo diz, começa aí pelo um bom goleiro. Agora vamos trazer aqui o Edmundo e o Roger falando aí do Jair, o novo camisa 8 aí do Vasco, assumindo a camisa do Andrei, a camisa do reizinho da colina aí do Juninho Pernambucano, né? Se liga só. Foi bem o Vasco. Consegui tirar o Jair, que o Paulinho falou que não entendeu como o São Paulo liberou assim o Patrick. Eu também não consigo entender como o Atlético liberou o Jair. Mas parabéns ao Vasco da Gama, que encontrou uma solução para a saída, e tinha que encontrar para a saída do Andrei, né? O Vasco já não renovou a dupla de volantes titular do Vasco. No ano passado era o Yuri, não ficou com o Yuri, né? E o Andrei assinou com o Chelsea. Então ele precisava de alguma forma repor e precisava aumentar o nível. O Andrei, eu acho que é um jogador mais técnico do que o Jair, mas era ainda uma promessa, né? E vai jogar num futebol mais disputado. E o Jair é um jogador de imposição física, alto, bom na bola aérea, consegue enxergar bem os espaços, bom na infiltração. Eu acho que tem 28 anos, já tem uma experiência suficiente para poder encarar o desafio do Vasco, vai ser grande essa temporada, e o Vasco tem que se mexer mesmo. O Vasco tem que renovar o time inteiro, quase. Você tem o Andrei, para mim, era um nome certo para ficar, infelizmente não ficou, era um dos poucos. Vejo o Marlon Gomes, que está na seleção sub-20, que é outro nome que tem que estar nesse elenco, é um menino de muito talento. Yuri foi pro futebol japonês. Yuri Lara, né? Yuri Lara. Quem era o outro que eu gostava? O Figueiredo, que é um menino também muito forte. O Nenê tem a qualidade, mas já tem uma idade, não sei se vai ficar para a temporada, tem a renovação dele até só o campeonato estadual. E o resto, mano, o resto que jogou no ano passado, eu acho que não são interessantes a permanência para disputar um campeonato de Série A do Campeonato Brasileiro. Foram importantes ali na subida, no acesso, mas eu acho que eu vejo o Vasco tendo que ter uma reformulação geral. Porque, para mim, ele joga em 90% dos times do Campeonato Brasileiro, 93, 94% dos times. O que vocês acham? Eu estou muito animado, Edmundo? Não está animado, mas acho que depende muito da proposta da equipe, né? Por acaso, no Atlético Mineiro, ele era preterido porque o Alan, acho que é Alan, né? Não sei se é Alan ou Alan. É Alan. O Alan inicia melhor o jogo, o Jair marca melhor. Então isso vai muito da proposta. Acho que o Vasco fez uma excelente aquisição em relação ao Jair. Por quê? Porque um cara é campeão brasileiro, um cara com experiência, um cara que vai chegar ali no meio campo, não vai sentir o peso da camisa, porque em outros momentos, com a camisa do Galo, ele demonstrou não sentir. Então, mas é só questão de expectativa e de projeto de jogo, né? Eu até acho que ele tem condições de dar um bom passe, de iniciar as jogadas, mas, pelo menos no Atlético do Cuca, o volante escolhido para ser o titular, né, por mais vezes, era o Alan. Porque inicia melhor, ele abria os dois zagueiros, o Alan vinha ali naquele meio, ele abria os dois laterais, inclusive Mariano e Arana, excelentes laterais, tem como especialidade o poder ofensivo. Então o Alan vinha, começava as jogadas que iam terminar lá com o cruzamento do Arana, ou gol, cruzamento do Mariano. Assim, é questão de maneira de jogar. Vale lembrar que a característica dos dois laterais que foram contratados pelo Vasco também é de ofensividade. Então essa bola vai ter que ser bem iniciada. Tá aí, né, família? Apesar da galera ter muita raiva aí dos comentários do Roger em relação ao Vasco, acho que nesse comentário aí não tem muita coisa pra gente discordar. O Vasco precisava de uma reformulação muito grande, pouquíssimos jogadores aí dava para se aproveitar nessa atual temporada, e como ele disse, o Vasco faz uma grande contratação, acho que o Jair vai ajudar demais. E aí, pegando ali um gancho do Edmundo, né, vamos ver como o Barbieri vai montar esse meio campo aí do Vasco, né? Ele pode ter ali dois parceiros, né? O Marlon Gomes, que seria aí um time mais ofensivo, né, com mais controle de bola, mais qualidade, e pode também usar aí o Jair
com o De Luca. Aí acho que o Jair sairia mais pro jogo e o De Luca faria o papel de primeiro volante. E aí com o Marlon Gomes eu já acho que ele seguraria mais pro Marlon Gomes atacar mais. Então tem algumas variações aí, vamos ver como o Barbieri entende essa movimentação aí. Fato é que o Jair é uma grande contratação, família. Agora vamos trazer aqui a opinião do Eugênio, jornalista da ESPN, que não vai de encontro com a opinião do Roger, da Ana Thaís Matos, do Paulo Nunes ontem, né? Que colocaram aí o Vasco abaixo do Cruzeiro, abaixo do Grêmio, do próprio São Paulo também, que eu discordo. Acho que o Vasco não está atrás do São Paulo pelas contratações aí que o São Paulo fez. Claro que é uma questão de ver como o Vasco vai se encaixar dentro de campo, mas se liga só na opinião do Eugênio. Vamos lá. Grandíssimo exemplo é o Cruzeiro, que Edu, que foi um cara importantíssimo, saiu, jogadores como Bidu, outros nomes que fizeram parte de uma campanha. Opa, agora é outra situação. Quem eu consigo aproveitar, quem eu consigo, preciso dar uma encorpada, preciso de experiência, preciso de casca. Comparando, Eugênio, Grêmio, Vasco, Bahia e Cruzeiro, os times que subiram. O Vasco tá na frente? Nesse processo de reformulação. De encorpada para o campeonato. Parece que sim, em termos até de repensar o time. Então, o Grêmio já tinha um elenco um pouco melhor, embora não o elenco que ele teve em anos anteriores, tá? Mas me parece que em termos de projeto de reestruturação técnica do elenco, o Vasco caminha num sentido mais interessante. É claro que é o Soares. O Soares é um peso, mas é uma coisa assim, é ele. Tá. É o Soares. Chegou uma grande estrela. Uma grande estrela diferente de um elenco. Eu ainda olho para o elenco do Grêmio e vejo algumas questões. Por exemplo, o Grêmio volta para uma temporada de 2023 com a zaga que foi campeã da Copa Libertadores de 2017. Sim. É um ponto pro... São dois jogadores excelentes? São, mas eles não têm mais o mesmo rendimento que já tiveram um dia. São questões a serem trabalhadas, a serem pensadas, a serem projetadas. Me preocupa um pouco assim, esse pequeno investimento do Cruzeiro. Eu esperava que o Cruzeiro pudesse fazer um aporte um pouco maior agora. Talvez esteja esperando mais à frente, porque o Malbem teve uma base melhor do que a do Vasco do ano passado. Foi campeão com sobras. Talvez seja isso. Trouxe alguns reforços. Não são reforços assim que enchem o torcedor, né, de brilho nos olhos. Então, e o Bahia é diferente também. O Bahia é um projeto que a gente vai tentar entender. Mas também está mexendo bem no mercado, alguns jogadores interessantes que ele tem contratado. Vai ser um time mais forte do que o ano passado. Eles contrataram o lateral esquerdo do Independente Del Valle, que é muito bom jogador, o Chaves, que foi inclusive tema quando a gente abordou aqui a prévia da final da Sul-Americana contra o São Paulo. Muito bom jogador. Foram trazer Canu do Botafogo, Raul Gustavo do Corinthians. Eles estão começando a montar um pouco mais de lentidão que o Vasco. Tá aí, né, família? Uma opinião já diferente da galera lá da Sport TV. Pro Eugênio, Vasco tá em termos de reformulação de elenco à frente do Grêmio, à frente do Cruzeiro. Acho que esses nomes aí dão um peso, né, pro time do Vasco. O Ivan é muito bom goleiro. O Jair, que vem numa temporada não tão boa, mas é um jogador vencedor, né, pelo Galo em 2020, na temporada 2021. Pedro Raul, que foi vice-artilheiro do campeonato. Algumas promessas interessantes, né, como o Piton, o Orediano, o Puma, que é um jogador de seleção. É questão de adaptação. Se esses caras se adaptar, o elenco ainda fica mais forte. Então eu concordo com ele. Claro que a gente entende aí que falta algumas contratações, como a cereja do bolo, como todo mundo tá falando, um camisa 10. Seria interessante aí um atacante de lado de campo que jogue pelo lado esquerdo, já que o Orediano joga pelo lado direito, né? Para ter opções, a gente tem o Ignal, tem o Figueiredo, mas mais uma opção seria interessante, talvez mais um volante, mais um zagueiro, né? Porque tem questão aqui de contusão, cartão. Então, quanto mais jogadores qualificados no elenco, melhor aí pro Vasco fazer uma boa temporada aí em 2023, família. Quem gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.